É impressionante o compromisso do Eduardo Bolsonaro com o erro. Esse cara, ele é muito pastel e acaba prejudicando o Bolsonaro por conta disso. Ele passou o dia todo festejando a vitória do Milei, como se fosse uma vitória do bolsonarismo ou do próprio Bolsonaro. Eu nunca vi gente que gosta de curtir com o peru dos outros como esses bolsonaristas, para usar um termo mais polido. Só que a vitória do Milei não mobiliza bolsonaristas, os bolsonaristas estão nem aí para isso. Tanto que o Carluxo não fez nenhuma postagem. Enquanto o Eduardo fica aí curtindo essas megalomanias geopolíticas como se ele fosse o ideólogo da extrema-direita na América do Sul, a Michelle tá destruindo esses caras, passando o carro por cima do Bolsonaro e deles. O que você acha da vitória do Milei? Teve impacto por Bolsonaro? Ela beneficia o ex-presidente? Ela engaja algum bolsonarista? Se você concorda comigo que o Eduardo é um pastel, deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando eu comecei a ver o Eduardo Bolsonaro todo felizoso, né, fazendo postagens do Milei, postagens ao lado do Milei, eu falei assim, nossa senhora, é querer curtir demais com o piu-piu, né, o piu-piu alheio. Né? É muito tosco isso do Eduardo. Porque os bolsonaristas fizeram dessa vitória do Milei como se fosse uma vitória do próprio Bolsonaro. Do próprio, né? Porque o bolsonarismo e a extrema-direita estavam sofrendo muitas derrotas. Então essa vitória do Milei está sendo utilizada para mostrar para os bolsonaristas, para a população brasileira, que existe aí uma certa esperança com o Bolsonaro. O que não existe. O Bolsonaro, ele está liquidado. Liquidado. Tem voto para legislativo, mas para executivo não tem. A esperança do Bolsonaro com a vitória do Milei, com a vitória do Donald Trump, é que haja algum tipo de pressão aqui no Brasil para que ele possa recuperar os direitos políticos dele. E só. Essa vitória não acaba engajando ninguém, pessoal, ninguém. O Bolsonaro tá tão acabado que o próprio partido já percebeu isso, tá tendo traição, a dar com pau, o pessoal faz homenagem ao Flávio Dino, faz aliança com o PT, pede emenda pro governo Lula, o Bolsonaro fica fulo, cobra punição, e o Valdemar Costa Neto, cara, eu não posso fazer nada. O partido já percebeu que o Bolsonaro não possui mais força política. E muito dessa redução do capital político do Bolsonaro é justamente culpa do Eduardo. Porque hoje quem está dominando, quem está cuidando dos rumos da trajetória política do Bolsonaro é o Eduardo e não mais o Carlos. Só que o Eduardo não entende o bolsonarista como o Carluxo entende. E por isso que o Eduardo, com essas megalomanias internacionais dele, não engajam ninguém e não beneficiam o Bolsonaro. A vitória do Milei, eu até posso concordar com você que está pensando nisso. Você está pensando o seguinte, olha Léo, o Milei, ele é o típico extremista de direita. Ele é um fracassado. Ele é um fracassado, um antissocial, não teve sucesso como economista, tem possivelmente o piu-piu pequeno, desprezado por mulheres, tinha que morar com 4 cachorros, nem o cachorro morto dele conversa com ele psicografando, e ele virou presidente da Argentina. Ele é o símbolo do bolsonarismo. Tudo que o bolsonarista de extrema direita tem, o Milei tem. O próprio Bolsonaro e o Donald Trump são exemplos disso. Ah, o Trump é muito rico. O Trump é rico, mas ele é herdeiro. E ele tá quebrando as empresas do pai. Tá destruindo o dinheiro do pai. E o Bolsonaro nunca conseguiu absolutamente nada, a não sei levar chifre. Os filhos têm problemas, ele nunca conseguiu construir uma família decente, não foi promovido no exército, então ele é um fracassado, ele é um frustrado. Mas tudo bem, tudo bem. Só que o fato de o Milei ser um fracassado não é fato suficiente para mover e engajar os bolsonaristas. Causa identificação, mas não movimento. Para que os bolsonaristas se movimentem, é necessário ter um mote, como o Carlos faz. O Carlos, ele entende a cabeça do bolsonarista e o Eduardo não. Como os bolsonaristas eles são fracassados, assim como o Milei é e os extremistas de direita, eles precisam despejar a cólera deles, a raiva em algum tipo de alvo. O Carlos sabe fazer a política do confronto, que nós apelidamos aqui, e o Bolsonaro também. Essa política do confronto consiste em você selecionar um alvo e atacar sistematicamente esse alvo. Porque passa a impressão do seguinte, olha, você fracassou na vida, a culpa não é sua. A culpa é do Bolsa Família. A culpa é da Maria do Rosário.
a culpa é do sistema, a culpa é do STF. Então isso mobiliza, isso engaja. A primeira vitória do Bolsonaro, quando ele foi vereador do Rio de Janeiro, lá em 1986, 88, ele atacou os superiores dele no exército. E o que ele fez para as tropas? Falou o seguinte: a culpa de vocês terem um salário baixo é dos superiores. Eu vou lutar por vocês. Ele foi eleito como sindicalista. Mas isso é necessário que haja. E depois ele foi aprimorando esse movimento. O Eduardo não sabe fazer isso. Se você pegar as postagens do Bolsonaro recentes, não são postagens de ataque. São postagens ali trazendo aquela guerra cultural que o Eduardo adora. Adora. E ele continua fazendo isso. Ele acha que isso vai engajar de novo. Não vai. A vitória do Milei não mexe com os bolsonaristas porque o Carlos não fez nenhuma postagem a respeito disso. Se você quer entender o que movimenta o bolsonarismo, você tem que olhar as postagens do Carlos. O Flávio postou, o Eduardo postou sobre a vitória do Milei, o Carlos não fez absolutamente nada. Porque esse movimento, essa vitória do Milei, não muda a disposição do bolsonarismo aqui no Brasil. Porque os bolsonaristas não ligam para isso. Os bolsonaristas querem atacar, os bolsonaristas precisam confrontar. E vitória de Milei, guerra cultural, agenda globalista, agenda cultural, não movimenta. Não movimenta. Então, enquanto o Eduardo continuar nisso, o Milei pode ganhar 400 eleições na Argentina que o Bolsonaro vai continuar minguando. O Eduardo, ele acredita que ele é esse grande ideólogo, né, da extrema direita da América do Sul, mas ele não é. E agora ele está fazendo essas postagens, né, para promover o candidato da extrema direita no Chile nas próximas eleições, que é o José Antônio Cast. Mas mesmo que ele vença lá, isso não é uma interferência do Eduardo Bolsonaro. Ou não é uma interferência da estratégia dele ou do bolsonarismo que está se espraiando. Não. Não é. Não é. E ele quer que o Bolsonaro seja isso, né? Porque o que ele quer falar? Ele quer se apresentar como o seguinte: eu venci a eleição no Chile, na Argentina, no Brasil, eu sou o grande estrategista. Mas ele não é nada, ele é um tonto. Porque esse movimento dele, que é um movimento pessoal dele, que não engaja nada os bolsonaristas, está reduzindo o capital político do papai. E a Michelle, que não tem nada a ver com isso, tá passando o carro e atropelando todos esses bozoístas da família do Bolsonaro. Tá atropelando o Carlos, tá atropelando o Eduardo, tá atropelando o Flávio e tá atropelando o próprio Bolsonaro. Porque a reportagem do O Globo mostrou que o principal ativo eleitoral do PL para 2024 é Michelle e não Bolsonaro. Nos eventos, quem é a grande estrela? Quem é a protagonista? Michelle. Bolsonaro é só um coadjuvante. Michelle já está apitando nas chapas para a campanha municipal do Rio de Janeiro e também de São Paulo, nas duas capitais. O Bolsonaro tá tendo lá, querer articular, tal, mas não tá saindo. Quem tá saindo é Michelle. Então, quanto mais o Eduardo continuar nessa tolice de Milei, ai não, globalismo, ai vamos lá, ai a direita é da América Latina, o Lula é um anão diplomático, mais Michelle engaja e mais ela pisa na cabeça desses tontos. Se o Bolsonaro quiser recuperar o capital político dele, ele vai ter que voltar para perto do Carlos. Quanto mais próximo ele estiver do Dudu Bananinha, mais lascado ele vai estar.